qualitativa de risco é normalmente uma maneira rápida e econômica de estabelecer prioridades para o planejamento de resposta a risco. Ela exige entradas, ferramentas técnicas e saída dos processos de identificação de risco. As entradas contêm 4 itens. A primeira, ativos de processos organizacionais, que são dados sobre risco de projetos passados e base de conhecimento de lições aprendidas. Segundo, declaração do escopo do projeto, que são riscos de projetos que usa tecnologia de ponta ou tecnologia inovadas. Terceiro, planos de gerenciamento de risco, que são funções e responsabilidades para conduzir orçamentos e atividades cronograma. Essas entradas são normalmente adequadas ao projeto durante o processo de planejamento e gerenciamento de risco. 4. Registro de risco. É um item importante para a análise qualitativa de risco, pois é uma lista de risco. Análise qualitativa de risco, ferramentas e técnicas. A avaliação de probabilidade de impacto de risco. A avaliação de probabilidade de risco, ela investiga a probabilidade de cada risco específico que vai ocorrer. A avaliação de impacto de risco investiga o efeito potencial sobre o objetivo do projeto. Exemplo, como o tempo, o custo, o escopo ou a qualidade, inclusive efeitos negativos das ameaças e os efeitos positivos das oportunidades. Os riscos podem ser avaliados em entrevistas ou reuniões que acontecem nas empresas. Os riscos com probabilidade de impacto visivelmente baixos não serão classificados, mas serão inclusos em uma lista de observação para monitoramento futuro. A matriz e a probabilidade de impacto. Os riscos eles podem ser priorizados para análise quantitativa. As classificações são atribuídas aos riscos com base em sua probabilidade de impacto avaliado. Existem matrizes específicas. No caso de matrizes preto e branco, a gente vê pelos tons de cinza. Exemplo, representa o risco alto, os tons de cinza mais escuro, que é esse daqui. E os tons de cinza médio significam os números mais baixos e os tons de cinza mais claros são os números intermediários, que representa o risco moderado. A pontuação de risco ajuda a orientar a resposta e os riscos de acordo. Análise qualitativa de riscos, ferramentas técnicas. A avaliação da qualidade dos dados sobre riscos é uma análise qualitativa de riscos que exige dados exatos ou imparciais para ser confiável. Uma análise de qualidade dos dados sobre riscos é uma técnica para avaliar o grau de utilidade dos dados sobre riscos para o gerenciamento dos riscos. Ela envolve examinar até que ponto o risco é entendido e também a exatidão, a qualidade, a confiabilidade e a integridade dos dados sobre os riscos. O uso de dados sobre riscos de baixa qualidade pode levar a uma análise qualitativa de risco de pouca utilidade para o projeto. Se a qualidade dos dados não for aceitável, talvez seja necessário coletar dados de melhor qualidade. A coleta das informações sobre riscos é muitas vezes uma atividade difícil e consome muito tempo e recursos do que os originais planejados. A categorização dos riscos. Os riscos do projeto podem ser categorizados por fonte de riscos, como por exemplo usando a EAR, pela área do projeto afetada, usando a EAP, ou por outra categoria útil, como por exemplo uma fase do projeto. Para determinar as áreas do projeto mais expostas os efeitos da incerteza, o agrupamento dos riscos por causas raiz comuns pode possibilitar o desenvolvimento de resposta a riscos eficazes. A avaliação da urgência do risco. A abordagem do risco, que exige respostas a curto prazo, pode ser considerada mais urgente. Os indicadores da prioridade podem incluir o tempo para efetuar uma resposta a risco, sintomas e sinais de alerta e também a classificação dos riscos. Análise qualitativa de riscos, saídas. O registro de riscos, atualizações. O registro de riscos é iniciado durante o processo de identificação de riscos.
O registro de riscos é atualizado com informações da análise qualitativa de riscos e esse registro de risco atualizado é incluído no plano de gerenciamento do projeto. As atualizações dos registros de riscos a partir da análise qualitativa de risco incluem a classificação relativa ou a lista de prioridade dos riscos do projeto, que é a categorização de riscos, podendo revelar causas raiz, comuns do risco ou áreas do projeto que exigem atenção especial. A descoberta de concentrações de risco pode aumentar a eficiência das respostas aos riscos. O outro é riscos agrupados por categorias, que são a categorização de os riscos que exigem uma resposta urgente e os que podem ser tratados em uma data posterior, podendo ser colocados em grupos diferentes. A lista de riscos que exigem resposta a curto prazo são aqueles riscos que exigem uma resposta urgente, os que podem ser tratados em uma data posterior e podem ser colocados em grupos diferentes. Lista de observação de riscos de baixa prioridade. Esse de baixa prioridade são os riscos não avaliados como importantes no processo análise qualitativa de risco, podendo ser colocado em uma lista de observação para serem monitorados continuamente. E agora são as tendências dos resultados da análise qualitativa de riscos, que conforme a análise é repetida, uma tendência a riscos específicos pode se tornar evidente e pode fazer com que as respostas a risco ou análise adicional sejam mais ou menos urgentes ou importantes.